dia 1º de maio de 2020. Estamos aqui em mais um Papo de Produção. Eu vou deixar aí o Instagram aí avisando as pessoas, chamando todo mundo para se encontrar, dando já aquele oi, abrindo a sala. Que bom, a equipe aí que tá lutando pela PL 253 já se aproximando. Andressa. Uau, seja todo mundo bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos nesse feriado, nesse Dia do Trabalhador. Vamos deixando a sala aqui, as nossas convidadas também irem entrando. Bem-vinda, Dani. A Dani já está se aproximando aqui com a gente. Pá. Só abrindo tudo, deixando os grupos entrarem, os artistas se aproximarem, abrindo a sala, cada um pegando sua aguinha, seu café, seu chá, enfim, seu brinde, sua cerveja, o que preferirem, mas pra gente se aproximando, se achegando. Quem tá chegando, se quiser ir dando aquele oi, eu sou, nome, cidade, estado, né, ou nome do grupo, nome da produtora, pra gente conseguir ir mapeando com quem estamos conversando. É aquele minuto da gente chegando e se conhecendo um pouquinho. Então vamos lá, colocando nomes, de onde que tá falando. Tô desligando aqui alguns sons. Vou deixando a sala. Vamos ver, Andressa, eu sei que tá escrevendo, ó, Miriam Freitas tá escrevendo da Itália. Quem mais? Eu tô vendo aqui algumas pessoas. Poca Empresária, que é a Alane, que esteve com a gente desde a primeira live, do primeiro live encontro. Bom, essa já é a nossa, acho que 6ª semana. A Andressa Batista, Porto Velho, Rondônia. Tem sido aí uma equipe forte do Norte participando dos encontros, participando das conversas. Bárbara Pergunta é de Jundiaí, interior de São Paulo. Temos algumas pessoas da capital de São Paulo, pessoas de outros estados, entrando algumas pessoas aqui do interior. Fazem 6 semanas que a gente resolveu se colocar no mundo de alguma maneira para encontrar nossos pares, para conversar, para trazer reflexões, para partilhar de pesquisas a outras articulações, as articulações políticas, ao que está pulsante, ao que a gente está precisando se falar, e que essa distância presencial também nos desperte para possibilidades de articulações online. A Fernanda aí, ó, da CIA, o que será de nós, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, São José do Rio Preto está com uma campanha bem forte essa semana também, né? Depois a Fernanda pode até atualizar o nome do edital que foi negado, que os artistas se reuniram, tentaram articular, refazer, teve toda uma articulação aí política municipal. E eu sei que tá rolando uma campanha forte, não tô super por dentro, mas tenho visto pelas redes sociais. São inúmeras as regiões do país, das cidades, dos estados, buscando os seus modos de organização, seus modos de articulação, para atravessar, para fazer a travessia nesse período de pandemia, para fazer a travessia nesse período em que a gente se encontra restrito, se encontra em necessidade e urgência por um pensamento coletivo de saúde pública, de estar em distanciamento social. E a live Encontro Papo de Produção foi a maneira que a gente encontrou para poder se aproximar, para poder ter contato, poder ouvir as experiências, partilhar as nossas, mas principalmente como um espaço de escuta e de nutrir nossas reflexões. Essa semana a gente resolveu dar luz, dar foco ao recorte, o papel dos artistas na construção de políticas públicas. E mais do que isso, entender como estão os trabalhadores de cultura, como eles têm se organizado. A gente sabe que a lacuna no setor cultural ela é imensa e não é de hoje, é de décadas, é de muitos anos, e que muito do que se transforma a partir do papel de cada um de nós, do como cada artista também se posiciona, como a gente se aproxima dos nossos públicos, como que são as redes, as articulações. Então hoje a gente tem pessoas que vão poder nos nutrir muito e nos instigar nesse dia do trabalhador, das trabalhadoras, trabalhadores, nesse dia
como trabalhadoras da cultura, a gente poder refletir o que está acontecendo e aí trocar um pouquinho. É um dia que eu me coloco muito para também aprender e trocar com essas mulheres que estão aí em vários cenários de atuação. A gente vai ter daqui a pouco a Tiche Viana, que é do Barracão Teatro, artista, pesquisadora, diretora, e que é um exemplo de várias articulações e de militâncias e também é uma voz muito importante da gente ouvir por já ter transitado por inúmeros períodos de articulações importantes e com alcances. A gente se sente às vezes impotente perante todas as nossas estruturas, todo o nosso sistema, mas é nessa hora que a gente tem que encontrar e ouvir experiências e o que pode nos mover, nos movimentar e nos ajudar a articular. Então, para quem não é do estado de São Paulo, já pode ter cruzado com a Tiche em inúmeras outras situações, em inúmeros outros lugares. Talvez já tenha ido também ao Barracão Teatro, né, um espaço de investigação e criação cênica, uma sede em Barão Geraldo, que é distrito de Campinas. E vai ser um prazer falar com a Tiche já já. E primeiro de tudo, para abrir e para puxar aqui para fala, eu vou trazer uma mulher que eu ainda não conheço pessoalmente, Dani Biancardi, que eu vou ter o prazer de conhecer aqui ao vivo. Por live com vocês. Ela é atriz, comediante, coordenadora de projetos culturais. Eu vou chamando e apresentando, assim a gente já vai juntando aqui o nosso tempo, tá? A Dani tá aqui na capital, em São Paulo. Tem participado ativamente enquanto eu também já vou apresentando um pouquinho ela. Prazer, Dani, eu vou te conhecer hoje, aqui, ao vivo. Isso tem sido muito resultado da rede mesmo, dessa rede nossa entre artistas, que quando a gente lançou o tema, também além das pessoas que a gente já iria chamar, foi vindo várias outras indicações. Então até a Júlia, que é uma das mulheres da equipe aqui do Papo de Produção, que entrou em contato contigo, né? E por via de outro amigo que falou, olha, eu acho que seria legal para esse tema, traz a Dani Biancardi. Então a gente também tem tecido os encontros do Papo de Produção com a escuta do que as pessoas que estão acompanhando vão indicando e vão sugerindo. Pode estar ruim meu? Deixa eu ver. O meu áudio tá ok para você? O áudio tá um pouco ruim. Tá ruim, não tá o áudio? Eu quero ver se eu mudo. Deixa eu ver se eu desligar aqui, peraí. Eu quero ver se eu mudo meu fone. Deixa eu ver. Será que melhorou o áudio? Agora melhorou. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tava testando um outro formato de fone, mas acho que ele prejudica o microfone dele. Olha a tecnologia. Agora melhorou? Google, algumas pessoas que estão me avisando, sim. Melhorou. Acho que agora melhorou. Valeu. Tá. Então vamos assim. Vamos. Pronto. Então a Dani que está aqui com a gente, né? A Dani também está participando, já atuou em diversas frentes aí como produtora, como gestora, muitas articulações, né? Já teve aí na equipe do Fringe, Festival em Edimburgo, Escócia. Depois eu quero saber mais sobre essa parte. Eu tive lá em 2017. Mas enfim, um pouco do nosso foco, ela também está muito, né, ligada aí a um movimento que começou, um coletivo, Viralize Cultura. Também é fundadora do Núcleo Absurda Confraria e formadora no curso de humor da SCP Escola de Teatro, né, Dani? Isso, também. Bom, e do Teatro então, Escola Centro de Arte Célia Helena, que é importante, que é minha mestra também. Boa, Célia Helena, isso. E aí, enfim, são várias atuações e nesse momento, neste dia das trabalhadores, trabalhadoras, né, muito nosso convite a gente se refletir junto, pensar aqui um pouco como estão os trabalhadores da cultura e quais têm sido as articulações. A Dani também participou da escrita na PL 253 2020 SP, né? A gente tem destacado bastante desde essa segunda e provocado as pessoas como elas podem somar, como cada um de nós pode divulgar. Então, deixo contigo um pouco a palavra, todos ouvidos aqui. Que prazer. Bom, a gente está vivendo, acho que a gente sabe o que é mais grave, que é a questão presencial, né? Sim. Eu acho que num país onde você tem uma consciência política e uma liderança no âmbito federal decente e coerente, a gente estaria discutindo o óbvio, né? Que é vamos cuidar daqueles que estão silenciados, em quarentena, detendo espaços que promovem aglomeração e que, portanto, precisam de todo auxílio para isso. Então,
Esse é o primeiro, né? Não é o ideal, isso é o que tem que ser. E aí a gente vai entendendo, às vezes eu tenho a sensação que a gente está naquele segundo episódio, aquele segundo filme do Senhor dos Anéis, que tudo vai dando errado e é desastroso, e tem um exército de monstros, e a gente está lá, que parece uns gnominhos. É, é uma sensação muito cinematográfica, tem hora que a gente está mesmo. É como se a gente entrou em algum... É um Walking Dead, assim. E aí a gente tem uma série de camadas, de percursos, de percalços que não são ruídos, são conflitos grandes, e o que torna o nosso cenário mais trágico. Então, não adianta a gente pode se pautar em leis da Europa, a gente pode olhar para como os europeus cuidam, né, das suas aposentadorias, que nem no caso da França, do retraite, né, que é um sistema de bolsa-auxílio para quem não está trabalhando em alguma situação. Tem várias leis, a gente sabe tudo, né, de como pode ser resolvido isso. A questão é que a gente, como artista, trabalhadora da cultura nesse país, a gente tem que ser muito inventivo e ter um poder de articulação muito grande, sobretudo quando a gente vai tratar de leis e o poder do legislativo, né? De como a gente se articula para, de fato, achar brechas que a gente rompa com aquele padrão normativo da política que não é só velha, ela é danosa, tóxica e sem vontade. Né? Não existe a vontade política por parte de diversos. E aí você vê, a Dani é gestora, coordenadora. Eu comecei como atriz e palhaça, né? Assim, tonta na cena, assim. E aí não adianta, não basta. A gente tem que fazer. Então, acho que a sensação dentro que você fala do diagnóstico, primeiro é um choque de realidade, porque as pessoas começam a ver um estado de desistência, se vê num lugar como esse. Acho que tem todo um choque emocional e econômico, aí entra um colapso econômico, então você começa a ver os espaços periféricos, os artistas de baixa renda, os menos estruturados, que não estavam em lei alguma, em edital algum, em contrato algum, desabarem. Pá! Daí começa a chegar os que têm contrato e as representações contratantes falam: amor, a gente te manda um e-mail já? Obrigada. A gente vê uma questão de Ainda data. ninguém sabe o que vai fazer, né? Assim, sem ter qualquer prontidão de uma dimensão a longo prazo e de uma disponibilidade de um profissional de alta excelência e know-how para lidar com isso. Inclusive quem é contratante e altas entidades. Vamos falar de pouca não, né? ONGs pequenas. São grandes E isso, tá pegando as grandes e tudo. Não tem por mais que todo mundo sempre discutiu gestão de crise, gestão de não sei o quê, né? Mas tá num estado que é realmente o fora do padrão para todo mundo e que causa, primeiro, uma paralisação, só que ao mesmo tempo todo mundo precisa da sua articulação, da sua renda, e é isso, muitas regiões mais e muitas camadas, não tem nem como a gente pôr num único pacote, né? É até o que você está falando, quem não tinha nenhum contrato, quem tinha algo fixo, quem não tinha nada fixo, enfim, são muitas diferenciais, assim. E tem uma questão, quem é educador, arte educador, tem o jovem estudante de artes, tem o artista de rua, tem uma categoria que está sendo massacrada desde o período do impeachment, né, do golpe, do impeachment. E aí a nossa categoria e toda a população progressista vai sendo colocada com uma imagem completamente monstruosa de terrorista. E isso vai dando respaldo e abrindo precedente para o inimigo e para o fascismo nos colocar como algo que não é necessário. Então, já estava tendo um colapso econômico, já existiam injustiças. A gente só entrou no volume 2 do Senhor dos Anéis, a gente só entrou numa desgraça maior. Só mudou a fase ali, né? Só mudou o episódio. E aí, a sensação que me dá, assim, é que a gente, primeiro, alertar os representantes de cultura e contratantes, seja do privado ou público, gente, saber falar e saber cuidar, eles precisam ser um pouco mais profissionais e sérios
com os contratos das pessoas, porque você desfazer os contratos põe essa rapaziada que tem condições de ter um mínimo de renda agora numa vala de desesperados, e aí é mais bolsa emergencial que vai precisar, é mais recorrer para o Estado, quer dizer, é um efeito igual da pandemia, igual a negação do Bolsonaro e não querer ajudar a saúde pública e boicotar a quarentena, é você pôr mais gente infectada. Na cultura é a mesma coisa, se você não der subsídio e não cuidar, mais gente vai se ferrar, mais gente vai ficar afetada. E aí os mais pobres e os mais necessitados, as categorias dentro da cultura, vamos falar de desigualdade social dentro da cultura, que é importante, né? E aí os mais necessitados, eles vão se ferrar ainda mais. Então a gente começa a entrar numa queda sem fim. Então a gente precisa contribuir com as articulações, por meio de articulações com quem tem contrato ainda e ser respaldado juridicamente por isso. E agora, que a gente vai falar, e Tish fala melhor do que da questão do legislativo, de como está o PL, e sim nos unirmos para a criação de projetos de lei juntos. Porque uma coisa é você fazer parte do terceiro setor, de uma frente privada, de um movimento voluntário, um pouco mais filantropo, vamos dizer assim, de criar cestas básicas, formas de entrega de cesta, vaquinhas online. Só que isso tudo ainda está numa medida paliativa. Tudo isso é considerável, tem que ser feito. Mas se a gente não entender como categoria que o Estado nos deve um respaldo e o Estado tem que olhar para isso, aí a gente pode se degladiar entre a gente. Então, a gente não pode pôr as ações se competindo e tampouco entender que agora editais que põem a gente em competição é a coisa mais cruel e perversa. Eu olhei esses dias da Netflix que ele contempla todo mundo do audiovisual, todo mundo de cinema, tipo, eles listam todo mundo e não tem ator e atriz. Eu não sei o que acha, se os atores e atrizes estão achando que aqui, porque é capital, é São Paulo, eu não sei se pensa que a gente está enriquecendo porque a gente não está, e a gente também produz obra fílmica, a gente é parte da obra fílmica. Nossa, tudo isso que está me falando tá me lembrando muito também. Eu recebi um artigo, uma coisa que eu ainda não tinha compartilhado aqui, que era, né, a cultura não é gratuita, e que era, não podemos esperar que os artistas passem dificuldades enquanto trabalham de graça, entregando as rédeas da produção cultural só às elites dominantes. E aí é todo um texto disso, de como também essa desigualdade social dentro das artes e dentro de que elite vai poder vir a consumir, né? E da quantidade desses degraus que vão ficando ainda mais distantes. E até se aí, quando você separa, né, em vários nichos dos estudantes de arte, a quem já está no mercado, a quem já tem contrato, a quem não tem, a quem tem alguma rede, quem não tem. Enfim, você vai vendo também o que vão vir de gerações. Enfim, quem vai poder fazer arte? A gente já tinha essa dificuldade grande, né? De quem é que pode, quem consegue equilibrar todas essas bolinhas. E a Dani trouxe uma coisa que a gente está discutindo há vários dias, que é como que a gente equilibra todas essas bolinhas para entender o que é só paliativo, mas que é quase só sobrevivência, e quais são as nossas articulações com o Estado, as articulações para que outras legislações, para o que pode ser colocado. Que é claro que uma coisa às vezes não exclui a outra, mas como a gente conseguir ter esse fôlego, né? Mas vai, contigo. Não, imagina, é isso. Eu acho que em luta constante, eu venho do teatro originalmente, e meus professores, meus mestres são do período do golpe da ditadura militar, houve golpe, né? Acho que não tem nenhum desavisado nessa live, mas é bom reforçar aí. Mas são mestres que viveram no período da ditadura militar, né? Você pensar no teatro de arena, toda a história do Augusto Boal no teatro, a história do teatro brasileiro nesse sentido, das estratégias, das estratagemas, né, criadas para sobreviver e não morrer com tiro e perseguido politicamente. E aí a gente vai vendo que a resistência, as lutas de resistência são até projetos de formação, porque a gente precisa formar a população, informar a população, renunciar. O Brasil não renuncia aos seus episódios históricos graves. O Brasil acabou o governo federal, né, de deslegitimar a função e a profissão dos historiadores. Se a gente não historicizar, não há como a população saber o que cultura é fomento ao pensamento crítico de um ser humano, de que um ser humano com fome e sem cultura é tão grave quanto. Nós não podemos fazer que as pessoas morram de fome e morram por ignorância. Nós não podemos permitir que a fome aumente porque a ignorância aumenta. E a gente está vendo o que está acontecendo. Então, você tem igreja evangélica que não paga imposto.
e ninguém se manifesta, e o governo federal fazendo grandes esforços para que a igreja evangélica possa estar funcionando. E aí, de repente, a gente que é da cultura para direitinho, está no estado de quarentena, tá? Só que vai haver um colapso econômico. Eles falam, dane-se, vai trabalhar, abre teu teatro. E é aí que a gente vê o quanto o processo de formação é fundamental, de criação de pensamento. Se a gente não... Então, a gente tem esse trabalho agora, em estado de luta, nós temos um trabalho que é quádruplo. É para além de eu criar o meu poema, a minha cena, a minha obra, é para além... E agora nós vamos ter que lutar conjuntamente. Nesse sentido, só para fechar quem não tinha despertado para que isso é sempre além, talvez mais do que nunca vai ter que despertar, né? Que é o que você fala, eu vim lá da minha palhaçaria, da minha atuação, mas não tem como não despertar para um lugar de atuação, de militância, de articulação, de gestão, de produção. Então, enfim, isso está muito agora evidente. Eu acho que não tem como negar algo que a gente já sabia. E aí eu acho que uma voz, criar falanges em comum, acho que motiva um pouco de eu estar aqui, para eu estar nesse GT mais da comunicação do PL, que é a gente alertar a população, não só a comunidade artística e cultural, né, os trabalhadores da cultura, trabalhadoras da cultura, mas criar um vínculo com a população da importância da arte e da cultura, fazer esse trabalho, fazer esse correio na Go, fazer esse 1 a 1, e é pela rede social, nós não temos outras formas agora, né? Aquela ação é maravilhosa de Israel, que cada um se mantém numa manifestação ao vivo, a 2 metros cada um, mas é uma outra cultura, é uma outra forma de organização. Nós temos bolsominions na rua, entendeu? A gente tem fascista na rua, não há como a gente querer fazer uma ação presencial onde esses são os maiores inimigos, talvez, que o próprio coronavírus. Então, a ação agora tem que ser em rede conjunta e criar uma forma de fala que defende um projeto de cultura, um projeto que amplia para todas as categorias e que, acima de tudo, ele pensa nos espaços periféricos, seja onde ele estiver. Seja a periferia do centro, seja a periferia. Né? Aquele espaço cultural que fomenta pensamento, que fomenta seu entorno, que forma jovens, que reduz índice de violência. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar dos trabalhadores da cultura que formam pensamento dentro das nossas favelas e das nossas comunidades e da periferia. Assim, o que a arte faz, e mesmo os galpões de teatros coletivos, seja centros, né? Falando mais aqui pela perspectiva da capital, a gente está falando do artista e do trabalhador de cultura que, sem estrutura, ele não vai fomentar seu entorno. E esse entorno sem cultura, o índice de violência pode aumentar. E aí a gente não tem dados, talvez a gente tenha dados, a gente tem do quanto a gente contribui em PIB, né? O que alguns partidos chamam de economia criativa, a gente chama do que a cultura faz com o ser humano, em termos econômicos, ela também faz render, mas o resultado positivo disso a gente sabe. Agora, a drasticidade, o cataclisma que vai ser, no caso da capital de São Paulo, sem cultura e arte, é desastroso. Eu tenho a sensação que é aquela coisa meio mórbida, sabe, meio anos 90, que não tinha nada? Quando foi feito um filme, um projetinho que tinha, e a gente pensar que por 14 anos, mais de 300 filmes foram feitos, né? Diversos projetos estão surgindo. Então, sim, política pública para fornecer recursos para a cultura e para a arte modifica uma sociedade. E agora a gente precisa defender o salário dessas pessoas, assim, básico, a renda básica. Nossa, Dani, muitas contribuições aqui. Enquanto você estava falando, também fiquei bem focada em ti. Foram vindo algumas perguntas, foram vindo alguns comentários. Tem uma equipe aí, ó, ajudando a lembrar, várias pessoas postaram para todo mundo acompanhar. @PL253_SP, para acompanhar, não só para olhar, mas para saber como espalhar, como colocar essa notícia aí nas rodas, como a gente sensibilizar, é o que a Dani está falando, como a gente sensibilizar e mobilizar as outras pessoas, porque a arte vai fazer falta sim, né? E a gente precisa desses trabalhadores, dessas trabalhadoras com mínimo suporte, para que a gente não vire aí um efeito dominó e milhões de restrições e não vá num abismo. É claro que todos nós temos o impulso de fazer, de criar, mas como que a gente pensa essa estruturação e como que a gente pensa como não precarizar os trabalhos e todas as produções, né? Então eu acho que é esse estado de atenção agora, né? Não basta só fazer o meu, tem que ser um todo. E aí, Dani, no meio veio algumas perguntinhas, já vou chamar a Tisha e a gente vai trocando também, qualquer coisa você complementa. Tá bem. Já vai vendo se tem mais algum recado.
E tinha algumas pessoas que tinham mandado até umas perguntas antes, assim, né? A gente abriu uma caixinha e aí tem perguntas como, né? O trabalhador da cultura precisará refazer o seu lugar de fala na sociedade pós-pandemia? Tem, já vou lançar umas três, né? Tem, qual que era aqui? Uma outra. Tem uma pergunta também, sobre o que... Tinha pessoas perguntando como se mobilizar, como apoiar, acho que isso é muito importante você falar, como que é realmente apoiar a ser instaurada uma PL, né? Acho que sim, a primeira pergunta. Eu acho que a gente tem que renunciar sempre. Paulo Freire fala sobre isso, pedagogia da autonomia, desde que você crie vínculo com o estudante, né, com o ente aprendiz, e desde que você sempre esteja renunciando a alguns tratos, né? Então eu acredito em Paulo Freire nesse sentido. Então, a cultura tem que ter esse papel. Tanto agora, com o fascismo eminente, a gente já vinha fazendo isso, e nós vamos ter que reforçar, porque é o primeiro que cai. É 0,07%, parece, da verba da União, do Estado, não sei como é federal também, não chegava a 1%, e é vergonhoso, e ainda quer tirar dali para justificar para a saúde. Aí é uma questão de falar que é falta de vontade política, e não que não há orçamento viável, porque o tempo todo, quando a gente fala da nossa valia, do nosso significado na história, eles respondem com dinheiro. E aí que a gente sabe que cofre dinheiro existe e formas existem. Não só no período pandêmico, o tempo todo, isso tem que ser constante. Nós vamos ter que criar aí uma forma de luta, haja vista a manifestação que a gente está fazendo, a mobilização do PL agora, que lembra muito das meninas do hashtag Ele Não, né? Foram Sim. 2 milhões de mulheres ali mobilizadas contra o Bolsonaro, e talvez a gente crie aí um caminho muito interessante. Agora, vamos falar de PL e da mobilização. A gente conta com a LESP toda. E a gente precisa também, como artista, trabalhador da cultura, enquanto progressista, e eu sei que dói na nossa alma, às vezes tem que conversar com partido de oposição, a gente sabe o que eles pensam, a gente sabe o que muitos pregam, que eles pregam PLs que nem sempre são amplas como essas que a gente está oferecendo, mas bater o pé na porta agora talvez não seja a maior estratégia. Então, o que a gente tem tentado é usar da nossa sabedoria, da nossa ampla dimensão crítica e política, e ampliar esses olhares para que eles se atraiam pelo PL e assinem e aprovem. Nós precisamos de uma aprovação ampla. Então, a nossa contribuição agora no GT de comunicação primeiramente, a gente criou um canal de Instagram para registrar, né, todos os trabalhadores. Então, a gente quer que os trabalhadores e trabalhadoras estejam lá, que eles sigam o Instagram, para a gente poder oferecer para o parlamento e falar, dá uma sacada no tanto de gente que está se manifestando. A gente entende que isso é mais forte do que só o abaixo-assinado, por via org.br, quer dizer, são manifestações válidas, mas nós temos 30 pedidos de impeachment parado no Congresso. A gente sabe com o que a gente está lidando. Então, dar a cara para bater, pedir para um artista fazer um vídeo, tem sim repercussão. É importante o depoimento. Inclusive, acho que é você que subiu, né? Tem um videozinho na PL, acho que é contigo, não é? Tem um vídeo explicando bem um passo a passo, que eu achei maravilhoso, bem didático, mas bem assim objetivo. Sim. Então também quem está aqui e ainda não viu, eu até repliquei esse vídeo, mas quem ainda não viu, indica, posta, partilha, porque eu acho que está bem passo a passo de, olha, você curte, você faz seu vídeo, você posta, esses números são dados, esses números é o que a gente tem agora num período não presencial. Então, acho que ali tem um bom caminho já, uma boa dica para todo mundo. Com certeza. Eu acho que agora quem está perguntando aqui, a manifestação, a mobilização já começou, né? A ideia já apareceu, a gente já tem um plano de ação efetivo. Nós temos, em uma semana, mais de 2.000 pessoas estão lá. Todo dia chega uma média de 60 vídeos, ou entre vídeo e foto, né? Então, você acessar o @PL253_cultura, tá? No Instagram, segui-lo, e toda vez que você se manifestar, você, a favor do PL, você pode fazer por meio de um vídeo de 30 segundos, tem um tutorial lá no canal para você dar uma olhada, né? Um vídeo ou uma foto em que você poste no seu stories de Instagram, do teu grupo, de algum parente, se você não tiver, peça para alguém, e aí você direciona sempre escrevendo @PL253_cultura. Essa escritinha com arroba
é o que vai fazer direcionar lá para o Instagram do PL e fazer com que você faça parte dessas mais de 2.000 pessoas num plano de ação efetivo todo dia bombando. Isso é uma ação. A segunda ação é aquela do civil, do cidadão, da gente como sociedade civil. Tem que cobrar, tem que conversar com os deputados. Comece com quem você elegeu, com quem você votou, né? Todo mundo tem como acionar um Twitter, ou o e-mail deles já está no site da Lesp, já tem um link. A gente vai divulgar alguns contatos de deputados, mas é importante que toda a comunidade cultural, todo artista, todo trabalhador da cultura, porque vocês fazem parte de movimentos, de assembleia, vocês devem ter essas listas, né? Agora a gente precisa pegar esses vídeos, essa materialidade do Instagram precisa ir para o Twitter e para o e-mail desses deputados falar: não ignore a falange e a voz dessas pessoas. É gente de todo lugar falando, não é possível que vocês vão fechar os olhos para isso. E está pautado e respaldado pela lei, porque a lei está muito bem escrita. Minha companheira foi uma das primeiras que contribuiu, depois eu entrei na feitura do texto, mas ela foi uma das primeiras, com a Fernanda Azevedo e toda a Frente Parlamentar de Cultura, a gerar uma ideia, porque ela vem de movimentos periféricos de cultura, e ela pensou, e os espaços culturais? Por que a gente não vai também por aí? Foi aí que a gente começou a escrever e pensar, a lei tem que estar muito bem escrita, muito bem, a gente tem condições de fazer isso. Então o texto está muito bom, vale a pena vocês olharem e também usarem do texto para contra-argumentar, caso algum parlamentar tenha uma questão. Então, por hora, as duas ações são essas, assim. Dani, muito obrigada, muito esclarecedor, muito provocativo. Estou doida para a gente se encontrar pessoalmente muito em breve, mas que por enquanto a gente possa ainda estar em muitos encontros virtuais e que muita coisa aconteça e se articule. E estamos juntas, vou chamar a Tishi, mas você fica aí, qualquer coisa, você pode jogar um comentário, pode avisar se quiser entrar, pegar a palavra. Eu queria só dar um informe que vocês estão falando, talvez vocês se perguntem como está a articulação no parlamento. E eu acho que hoje é um dia muito simbólico. E a gente, como população progressista, tem que olhar de novo para o nosso nível de articulação, os afetos e os desafetos com alguns partidos. Não está simples, mas eles têm se aberto muito. E hoje, que eu acho que é um dia histórico, o PT, desde essa semana toda, o PT se colocou como inteiro na Alesp, assinando. O PT não só assina, como ele apoia, na Lesp assinando, né? Então isso é de um significado histórico e é o dia 1º de maio, que é importante a gente lembrar também da... Cortou. Voltou. Falhar mesmo a minha internet, gente, desculpa. Tudo bem. Pronto, tô avisando. Era a parte aqui que eu tava falando que eu ia doar 5 milhões para cultura, cortou. Nossa! Cortou, gente, tudo bem, não ficou registrado. Mas é bom, isso, tudo eu bem. não sei que parte que pegou, se não pegou, da questão do... Estava ouvindo dessa semana do PT inteiro está assinando junto à Lesp, que isso são alguns marcos que a gente tem que olhar, né, para isso e entender essas articulações. Acho que chegou. Chegou, é né? isso. Vai lá, mestra Tishi. Muito obrigada. Vamos aí pedindo ainda a proteção das lives aí do mundo online. Vou trazendo aqui a Tishi, mas qualquer coisa a gente já te grita, tá? Por favor, estamos aqui. Vai lá. Até já, querida. Obrigada. Bom, muito obrigada, Dani. Trouxe pra gente aí vários, né, cenários, vários pontos importantes da gente refletir. Já vou puxando aqui para a palavra nossa grande Tishi Viana, que vai poder aí também nos complementar, provocar, trazer seu ponto de vista e nos nutrir. A gente sempre recebe, quando a gente vai te ouvir, Tishi, a gente abre as caixinhas de comentário e a frase que mais vem é: eu não tenho um comentário, mas eu quero dizer que ouvir a Tishi é sempre uma aula. Então, quero deixar aqui, né, esse dito e agradecer também tanto para Dani quanto para ti, num dia feriado, num dia nosso de batalha aí, num dia importante, de dia do trabalho, do trabalhador, das trabalhadoras, poder estar junto. Então somos todos ouvidos, Tishi, para ir também, aí estava ouvindo a Dani, o que quiser ir complementando. Tá, eu acho que, bom, primeiro boa tarde para todas e para todos. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Cíntia, porque
Esses espaços são fundamentais, né, para que a gente possa justamente, a última questão, que era como podemos colaborar, e espaços como esse são formas de colaboração, né, em todos os Sim. sentidos. Principalmente porque lutar, a gente sempre acha que sempre nos falta alguma coisa que nos impede de lutar. A gente, como pessoas da cultura e compreendendo a cultura como uma natureza humana e não como um setor, mas como um aspecto que constitui a gente como ser humano, não dá para a gente se Uhum. pensar independentemente da cultura. Todos os nossos atos são cultura. Fazer ou não Uhum. fazer é cultura. Então a gente também tem que Sim. entender que a gente foi induzido muitas vezes na vida, séculos, né? Séculos e séculos, a entender que nós somos incapazes de exercer um poder sobre o poder, que tem que estar a nosso serviço. O poder, ele não é patrão. O governo federal não é patrão. O governo federal não é pai, não é mãe. Então, a autoridade dele é representativa. O que significa isso? Todos os poderes, federal, estaduais e municipais, eles têm que estar a serviço daquilo que a população organizada, constituída, apresenta e reivindica. Que entendimento é esse? Não é o entendimento de um mundo que pensa que vida é trabalhar, ganhar dinheiro para pagar despesas e enriquecer ricos, Aham. sustentar e manter a riqueza dos ricos. Isso não é vida. Isso é um modo de pensar a vida. Tem gente que pensa assim. Quem pensa assim? Os ricos. Claro, Nossa, né? vão Porque crescendo, né? são aqueles que desejam que outros trabalhem para que ele continue vivendo como ele vive. E quem Sim. não é rico? A grande maioria, inclusive você, mesmo que tenha um salarião. Você não é dono, você não é proprietário, você não é por tradição e herança aquele que detém todos os meios capazes de estar acima de qualquer crise. Por quê? Porque você pode até pegar um foguete para a Lua se o planeta se detonar, não é? Você não Sim. pode, porque se você parar de ganhar o seu salarião, você vai perder a aquisição, tá? Então, você pode ser o último a perder, mas você vai perder. Então, nós temos que entender que são modos diferentes de ver o mundo o que nos separa. A Sim. cultura existe nos dois. Existe na riqueza, existe na pobreza. A cultura perpassa todo o ser humano. E a peste também. A peste também perpassa todo o ser humano. Na pobreza ou na riqueza. A peste nos iguala, dizia Camus. A peste nos Uhum. iguala. Porque não adianta você fazer tudo. Ela chega até você. Porque lá no foguete pode ter entrado o vírus. Ai, que triste. E aí não vai ter o que fazer. Então, o que acontece? Sim. A gente precisa se reconhecer nesse lugar para se entender enquanto potência. Se a gente se entende enquanto potência, então a gente vai buscar fazer tudo aquilo que fortaleça em nós essa potência. E vai tentar se afastar de tudo aquilo que empobrece em nós essa potência. Então, existe uma coisa, uma grande amiga minha, Maria Thaís, sempre fala: tem uma coisa que é a pobreza, tem uma outra coisa que é o pensamento pobre. Então, nós É. precisamos Pensamento de fugir do pensamento escassez. pobre, entendeu? É. Que é isso, precisa fugir do pensamento pobre, faz a gente fugir da pobreza. O que está acontecendo com a gente? A gente tem um problema sério. A gente tem um problema sério porque se a gente vive num mundo que oferece para a gente, como capacidade de existência, trabalhar, este mundo tem que assegurar para todas as pessoas condição de trabalho. Então, veja, estamos num Uhum. mundo que diz para a gente que a gente tem que trabalhar para viver. E chega uma peste e tira de algumas pessoas a condição de trabalhar. Bom, quem está no timão desse mundo, quem está pilotando esse mundo, e quem pilota esse mundo são os nossos representantes. Eles têm que devolver para a gente a condição de fazermos alguma coisa para que a gente, que não pode trabalhar por causa de doença, porque é uma doença Uhum. social,
tem que ter meios de sobrevivência. Então, o que são, nesse momento, os meios de sobrevivência? Uma coisa simples chamada PL, Projetos de Lei, federal, estadual e municipal. Você tem que criar projetos de lei emergenciais em todas as instâncias, porque é muita gente no país que está nessa condição. Essas pessoas não são os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, que fazem, sei lá, uma coisa engraçada numa festa de aniversário, que faz uma peça para mostrar o seu trabalho final, Não. A arte reside em todas as pessoas. A cultura reside em todas as pessoas. Falei isso no início. Mas teve gente que escolheu trabalhar com isso como profissão na vida, como meio de adquirir recursos para se manter. Algumas dessas pessoas têm espaços que não são seus próprios. São espaços que são locados, que são ocupados, muitas vezes, para fazer isso ser coletivo. Ao invés de ser de um só, é de muitos. Ao invés de chegar para um determinado público, pode chegar para muitos públicos em muitas instâncias. Esses são modos diferentes de produção cultural. E esses são produtores e produtoras culturais. Então, cultura é uma coisa que nós temos em nós. Tá? Como talento. Qualquer um tem talento em várias ações. Mas não é porque você tem um talento para o desenho que você será um bom arquiteto ou engenheiro. Você vai escolher isso como profissão. Você pode ser um puta desenhista e não escolher como profissão o desenho. Escolher como profissão a medicina. É uma escolha profissional, mas você pode ser um puta desenhista e escolher como profissão o designer. Então, escolher como profissão significa garantir meios de sobrevivência através daquilo que você faz. Para isso, você cria todos os métodos, todos os meios, né? Você cria uma empresa, você cria uma prestação de serviço, você cria um jeito de realizar trabalho e esse trabalho é oferecido e as pessoas compram esse trabalho. Compram esse trabalho porque precisam dele. E nós precisamos dele. O ser humano precisa da arte, não precisa? Você está fazendo o quê em casa? Sim. Está esse tempo todo em casa, está fazendo o quê? Qual que é todo esse consumo, né, do que a gente está fazendo em casa? Então, tudo isso que você vê, filmes, música que você ouve, não é? Tem gente por trás disso. Tem gente que faz isso. Muito. Essas pessoas são trabalhadoras da arte e da cultura, não é? Sim. Então, então tudo isso está em nós. Quando a gente escolhe isso como profissão, então nós escolhemos jeitos de fazer isso acontecer e trabalhamos. Nós que somos considerados, nós que eu digo porque eu sou uma produtora cultural, nós que somos da produção cultural, somos tratados, e principalmente por este governo atual, como vagabundos que mamam no Estado. Bom, não fomos nós que vivemos tanto tempo no Congresso Nacional sem aprovar nada. Muito pelo contrário, né? Eu mesma já aprovei muito mais projetos do que o presidente da República, com o poder público, não é? E, no entanto, fiz isso multiplicar e chegar a muitas pessoas, gerar acessos. Então, o veículo público, o Estado, ele é um mediador entre toda a população de um determinado lugar. Ele é construtor de nação. E a nação é um espaço que tem que abarcar todos os fazeres, todos. Nós somos pessoas, enquanto seres humanos, ligados ao sensível. Por isso que nós nos ligamos às religiões. Então veja como esse Estado é contraditório. Porque ao mesmo tempo que ele desce o pau na arte, que ele diz que a arte e a cultura não servem para nada, a não ser para mamar no Estado, ele difunde a importância da religião. Então ele nos reconhece como espaço sensível. Então ele entende que nós temos uma subjetividade. Diante dessa crise que nós estamos vivendo, existem 3 pontos que são fundamentais de serem assegurados: a saúde, a economia e a subjetividade. Por que a subjetividade? Porque é a parte de nós que é invisível, mas é aquela que, por exemplo, faz o seu vizinho não respeitar a quarentena, faz o seu vizinho ir para a rua ou dar uma festa. É aquela que faz com que a gente não considere o outro.
É um espaço, a subjetividade está ligada ao espaço de socialização. É como você vai respeitar o outro enquanto um ser que tem o mesmo direito que você tem. Então, onde estão os nossos limites? Esse espaço de subjetividade, ele é ocupado por duas coisas, ou a religião ou a arte. A cultura, ela se trabalha aí. Muito bem. A religião está com as portas fechadas no campo das instituições, ok? E os teatros também. Se nós conseguimos entender a importância da igreja, por que é que nós não encontramos o mesmo significado ou a mesma importância para os espaços culturais, que trabalham a mesma subjetividade? Só que na igreja você trabalha através de um que faz a mediação entre você e o sagrado, e as artes fazem entre todos. Todas e todos são a mediação entre o ser humano e o sagrado, ou se a gente quiser, o subjetivo. O subjetivo nos forma, enquanto pessoas emotivas, sensíveis, capazes de enxergar o invisível. É importante porque isso nos traz a ética e a moral. Não é? Quantas vezes a gente diz, não, pela lei eu posso, mas moralmente eu não vou fazer isso. Quantas vezes nós falamos isso na nossa vida? Ou será que você não fala? Você vai só pela lei? Então, nesse momento, a nossa atitude tem que ser ética com os seres humanos. E qual é a atitude ética, a cultura? A ética agora é nós formarmos os coletivos necessários para darmos a grita junto aos poderes. Então, nós temos que fazer com que os poderes entendam que eles têm que aprovar atitudes e ações emergenciais para a sobrevivência de trabalhadoras e trabalhadores da cultura e de espaços culturais que fecharão, porque já estão com as portas fechadas, não são proprietários e têm despesas, são esses espaços que fazem você tirar recurso. Você não tem como tirar recurso desses espaços, não tem como colocar gente lá, que coloque recurso lá comprando aquilo que você vende nesses espaços. Para que você possa sustentar os espaços, o que vai acontecer é que você vai fechar esses espaços, devolver aos proprietários, encerrar anos e anos de trabalho. O que vai acontecer? Mais um espaço simbólico que vai sair do cotidiano das pessoas. Portanto, o convívio social vai encontrar mais conflitos. A raiva, o ódio não vai ter aonde ser canalizado. As ameaças vão se tornar medos cada vez mais pavorosos e o ser humano vai olhar para o outro como inimigo. Ainda mais diante do governo que nós estamos vivendo, que estimula o ódio pelo outro o tempo inteiro. Seja igual ou seja diferente. Para ele só tem uma possibilidade, ser idêntico a mim. Não ser idêntico a ele significa inimizade. E você está o tempo todo estimulado a atacar. Eu acabei de ler uma notícia que manifestantes da saúde, então enfermeiros e médicos, estiveram agora diante do Palácio, em Brasília, para fazer uma manifestação para pedir aos parlamentares, incluindo o presidente da República, seriedade em relação ao Covid. Né? Uma doença que está matando milhares de pessoas e tem se agravado. Temos dados equivocados. Tem se agravado essa pandemia. E respeito aos profissionais da saúde que morreram para salvar vidas. Eles foram atacados por bolsominions. Eles foram atacados por parte da população. Os agrediu fisicamente na praça do Planalto Central. Então isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico, porque nós estamos sendo educados e formados para atacarmos-nos uns aos outros. Então, a cultura tem um papel extra fundamental. Muito bem, diante disso, o que é que já está em ação? Está em ação um projeto de lei no governo federal, que é 1089. Tem 3 projetos lá. Um já foi aprovado, que é a inclusão da cultura no renda básica de R$600. Mas o presidente da República não sancionou.
e está colocando todas as dificuldades para sancionar, e ele precisa sancionar, senão isso não pode seguir. Mas ele não quer dar dinheiro, porque ele quer que todo mundo volte para trabalhar, tá? Então, ele está dificultando. O jurídico está em cima dele para pressioná-lo, ele não tem como negar isso, mas ele está negando. Então, olha como é arbitrário, né? Como segue a lei quando lhe convém. Ok. Em termos estaduais, e o mais importante para o estado de São Paulo, e outros estados estão seguindo esse modelo. Foi elaborado, como a Dani disse, pela Frente Parlamentar, né? Frente Parlamentar de Defesa da Cultura do governo estadual, tem outra federal, tem essa estadual. Esse projeto estadual, ele foi protocolado, quer dizer, esse parlamento, essa Frente Parlamentar, perdão, da Cultura, ela é formada por partidos políticos, portanto, representantes lá dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, da Alesp, por movimentos sociais, inclusive o FLIGSP, que é um movimento do interior do estado, litoral e Grande São Paulo. Eu integro essa frente parlamentar pelo FLIGSP, também fui responsável lá pela construção dessa lei, trazendo a representatividade do Estado, né? Então, as necessidades que acontecem no Estado de São Paulo, eu chego lá e digo, olha, nessas regiões acontece isso, aquilo, aquele outro, nós precisamos botar uma cláusula assim, nós precisamos que nesse contrato tenha isso. Então, assim com o FLIGSP e com outros movimentos. Então, ela é uma frente suprapartidária, ela não é um projeto de um partido político, ela é suprapartidária porque há um entendimento, e isso é admirável, e é preciso que a gente saiba dizer quando é feita uma coisa nesta direção e que faz sentido e é boa, não é? Porque a gente fala política, 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 mas política é para isso. Tem muita gente competente na política, apesar de ter muita gente incompetente, mas é assim em todo lugar, não é? No escritório, na universidade, em todo lugar, no bairro, na tua casa, não é assim? Na família, né? Acontece. Então também lá, neste momento, há a compreensão de que os partidos todos precisam se aliar para conseguir aprovar um projeto de lei, porque o governador fez um corte incisivo na cultura. Então, se os parlamentares não se juntarem, dificilmente eles conseguem aprovar um projeto de lei. Por que eles vão aprovar esse PL que tem toda a condição, foi elogiadíssimo do ponto de vista jurídico, constitucional. Então, ele tá ok. Ele ainda pode sofrer emendas, inclusive, se tiver qualquer alteração que possa ser feita, ele pode ser feito ali, na própria Assembleia. Então, está tudo certo, só depende de vontade política, e essa vontade política vem do encontro de parlamentares para que coloquem isso em regime de votação de urgência e aprovem através dos seus votos. Por isso que a Dani fala de fazer a base. Então, todo esse material está disponibilizado no @PL253_cultura, para que todo mundo saiba onde pode ter material. Tá? Nós estamos à disposição para isso também, pode perguntar pelos Instagrams, pelos WhatsApps, pelos sites, por onde vocês tiverem acesso a nós, no FLIGSP, né? fligsp.org, lá também está posto um monte de informação, para que você saiba qual é a tua colaboração. As nossas colaborações são campanhas. Que campanhas? Grava um videozinho de 30 segundos, no máximo 50, coloque ali um papelzinho com @2PL253_cultura, eu apoio, fale de você, entendeu? Sou um produtor, uma produtora da cultura, estou em situação X por causa da pandemia, senhor deputado, senhora deputado, exerçam o papel de vocês, façam a parte de vocês para estes trabalhadores que estão desamparados. Os governos municipais não têm feito absolutamente nada, eu não escutei uma palavra do secretário de Cultura da cidade de Campinas sobre a situação da produção cultural de Campinas. Desprezo total e absoluto, silêncio total e absoluto. Ele está atacando de Regina Duarte. Tá certo? Então nós precisamos tomar cuidado, podemos fazer. Cadê, Ney Carrasco? Ney Carrasco, oi, cadê você? E assim todos os municípios podem fazer também. Em todos os municípios, já. Em todos os municípios. Cadê você, gestor, secretário? Cadê você? Estamos aqui, ó. Quem está respondendo? Estamos aí. Nós pagamos impostos, nós fazemos a nossa parte, cumprimos o nosso dever. O que você vai fazer? Quando alguém abre uma empresa ou uma indústria, todo gestor faz questão de trazer indústria ou empresas para a sua região, não é? Quantas vezes a gente ouviu isso do nosso prefeito Jonas, queremos que a indústria, o comércio que abra. Por quê? Porque queremos que abrisse logo, que aumenta, né? Aumenta a carga tributária. O que é isso? Isso é o apoio do Estado na construção de uma ferramenta que vai gerar lucro próprio, sem dúvida nenhuma, mas vai também promover bem social. Né? Então,
Este é dever do Estado, dar esse auxílio. Quando um banco vai quebrar, o Estado imediatamente vem em auxílio. Por quê? Porque se quebrar, o que ele vai gerar, né, de prejuízo é imenso. No caso da cultura, é igual. Vai gerar um prejuízo imenso. Nós estamos falando de muita gente. Estamos falando de muita gente em Campinas. Essa conta vai para o colo do prefeito. Essa conta vai para o colo do secretário. E no E é o que a Estado, Titi vai falou. para o colo do governador. Diga-se. E é o que você falou, são muitas pessoas, são muitos espaços que também acabam cumprindo funções aí do governo, que acabam cumprindo funções de transformar, funções públicas, de transformar espaços aos seus redores, de diminuir a violência, de proporcionar ações culturais, de proporcionar atividades gratuitas ou, né, acessíveis. E é uma sequência de limitações que tudo isso pode gerar. Então, assim, acho que a Titi traz aqui... Se a gente quiser falar em termos econômicos, né, que é uma linguagem que para eles é muito fundamental, um espaço cultural, ele move uma cadeia econômica ao seu redor. Desde a faxineira do espaço, a pessoa que vende o sanduíche antes do início da atividade cultural, um segurança que está na porta, garantindo que as pessoas fiquem tranquilas no espaço, porque seus carros estão assegurados. Não é? Um produtor de imagem, quando faz um banner, então mexe uma cadeia de trabalhos, de comércio ao seu redor. Isso é fundamental, a gente tem muito exemplo disso em Campinas, num distrito, em vários distritos, em todos os distritos, no centro de Campinas, nas periferias de Campinas. E os produtores culturais, idem, né? Porque são pessoas, artistas e tudo mais, que vão para as ruas, então fazem trabalhos que criam outro tipo de relação social. Isso tudo é trabalho, e essas pessoas contribuem com o seu trabalho, pagam impostos como outras pessoas quaisquer. Então, nessa medida, nós estamos falando de 3,9% do PIB estadual, nós estamos falando de mais de 1 milhão de postos de trabalho que são movidos, né? Nós estamos falando de 15 mil espaços que não têm condição de se manter. E isso está sendo uma proposta, inclusive, para o governo federal, de manter esses espaços no Brasil inteiro, não é? E ontem nós também tivemos a notícia de que o Rodrigo Maia recebeu uma comissão de um PL que reivindica a mesma coisa, né? A manutenção dos espaços e recurso para trabalhadores, e este PL foi discutido com o Maia, que compreendeu perfeitamente a necessidade e a urgência e prometeu colocar em caráter de urgência para a votação esse PL federal. Então está aí mais pressão em cima dos deputados federais, em cima dos senadores, para que isso seja aprovado. Aí vai falar, bom, mas aí a cultura quer tudo? Quer federação, quer estado, quer município? A gente precisa de tudo. É que é preciso juntar recursos dos entes, então não vai ser cumulativo, ninguém vai ficar rico. Nós estamos falando de pessoas que vão começar a ter dificuldades para se alimentar. Já existem trabalhadores vulneráveis que estão aceitando a qualquer custo, vamos falar de cesta básica. Cestas básicas estão sendo distribuídas pelo Sindicato dos Artistas, né? Várias entidades aqui estão recolhendo movimentos sociais e distribuindo, e nós temos o exemplo maravilhoso do MST. Enquanto você tem a Prefeitura de Campinas dizendo não tem dinheiro, embora se esteja num estado de calamidade pública, o que possibilita legalmente remanejamento total das leis para orçamentos reorganizados. Então você pode reorganizar o teu orçamento. Você pode, dentro da Secretaria de Cultura, replanejar, tirar aquilo que está parado, recursos que não foram colocados porque está parado, né? Porque não pode juntar gente. Okay? Desde das despesas que diminuem até projetos que não avançaram, e redistribuir isso de modo que chegue na ponta, chegue para quem mais precisa. Então, este é o pensamento que o gestor tem que ter, e nós temos que forçá-los a ter esse pensamento. Então, agora que a gente tem tempo, porque normalmente a gente não participa de luta política, porque a gente fala, não tenho tempo. Mas você não tem tempo porque você não põe na tua agenda. Porque você acha que você não tem essa função, porque você está ocupado fazendo o teu. Não é? É claro que nós temos que fazer o nosso. Mas se a gente não fizer o de todo mundo, não tem para ninguém. Não vai ter na hora que precisa isso pra gente. É um vírus que veio que nos mostra o tempo inteiro e deixa explícito o que é uma questão coletiva. Exatamente. Tudo está parado, não é só um setor.
né? E a gente está se cuidando, está cada um aí, por quê? Por uma questão geral, coletiva. Então é um mínimo, tá tipo desenhado a nossa percepção agora. Eu falo, né? O mínimo que a gente pode ter é conseguir entender que não vai resolver se você resolver só o seu umbigo. Não vai conseguir resolver. E isso vai te faltar uma hora, né? Então é importante ter essa consciência. A gente tem a live daqui a pouco vai dar aquele aviso de que tem só 30 segundos, mas queria já deu, 30 segundos. Eu queria muito ir agradecendo, porque acho que tudo que a Tish traz, que a Dani trouxe, foi uma sequência de provocações. Agradecer essas mulheres incríveis, dizer que essa live fica salva por 24 horas, então a gente pode também revisitar algumas notícias e a gente vai subir para o YouTube da Florar Cultura.